Leia o fragmento a seguir. Quanto mais numerosos são os advogados, mais longo é o processo. Quanto mais numerosos são os médicos, tanto mais breve é o processo. Sobre esse fragmento, assinale a afirmativa correta. Quando a banca coloca essas frases e tal, é muito importante a gente perceber que a gente vai tirar dali algum conceito interessante para a nossa vida, né? A gente vai perceber ali, de repente, alguma crítica, um humor, beleza? Então a gente tem que estar de olho nessa expressividade. E lógico, se a gente vai aqui fazer uma interpretação, a gente tem que trabalhar por eliminação de alternativas. Tá legal? Então, muito cuidado para a gente não perceber simplesmente a literalidade, tá legal? Vamos trabalhar sempre por eliminação de alternativas. Então, vamos aqui observar, olha só. Certamente você percebeu aqui que o autor, ele está criticando os advogados. Quanto mais numerosos são os advogados, mais longo é o processo. Então, ele está mostrando ali de certa forma, né, mostrando que o trabalho do advogado não é muito bem feito. Porque se a gente tem mais advogados, seria natural que eles resolveriam aí facilmente e rapidamente os processos. Mas quanto mais advogados, mais longo é o processo. Tá legal? Então ele está criticando aqui o trabalho do advogado, ok? Quanto mais numerosos são os médicos, tanto mais breve é o processo. Observou? Cara, eu posso entender aqui, sinceramente, eu posso entender de duas formas. Eu posso entender, de repente, que ele está criticando o advogado e automaticamente ele está falando bem do médico. Tá legal? Porque quanto mais numerosos são os médicos, tanto mais breve é o processo. Então, se temos mais médicos, naturalmente vai ter uma agilidade maior de atendimento. Posso entender isso? Sim. Mas eu também, e aí entra a sutileza, né? A sutileza na frase, já que é uma frase crítica. Vamos lá, por quê? Aqui a gente não tem nenhum outro contexto, mas por que ele está criticando o médico e ele está aqui elogiando, supostamente elogiando o médico, tá? Ele está criticando o advogado, desculpa, e está aqui estaria elogiando o médico. Bom, qual é o processo aqui, tá? No médico, tá legal? A pessoa ser atendida, então ela fica lá internada, alguma coisa assim, beleza? Esse é o processo do atendimento ali com o médico e tudo mais, correto? Beleza, então ele falou o seguinte, olha, vamos agora observar a segunda possibilidade de interpretação aqui quanto a médicos, tá legal? Olha só, quanto mais numerosos são os advogados, mais longo é o processo. Então aqui ele está criticando realmente o serviço do advogado, tá legal? Quanto mais numerosos são os médicos, tanto mais breve é o processo. Ele criticou os advogados, pode ser uma crítica também aos médicos. Porque é o seguinte, o trabalho mal feito do advogado prolonga o tempo do processo. O trabalho mal feito do médico diminui o processo, porque a pessoa morre. Concorda comigo? Rapaz, é mesmo, pode ser, né? Então aqui seria mais sutil, a frase seria mais proveitosa nesse segundo sentido. Mas é lógico, a gente tem essa dupla possibilidade de entendimento aqui, correto? Mas você percebeu a sutileza, né? Na realidade está criticando os dois, mas a gente tem essa abertura de interpretação. Bora lá então. Sobre esse fragmento, assinale a alternativa correta. Os médicos são mostrados como profissionais superiores aos advogados? Superior ao advogado? Não existe aqui esta relação de superioridade. Concorda comigo? Um é superior ao outro, tá? Então, por que superior, tá? Então, aí, essa ideia de superioridade é como uma hierarquia entre eles? Não, né? Então não há essa superioridade, concorda comigo? E se a gente entende também aquela segunda saída, aquela segunda interpretação, ele está criticando os dois, tanto o advogado quanto o médico. O advogado trabalhando mal, ele prolonga o processo. O médico trabalhando mal, ele encurta o processo. Então ele pode estar metendo o pau aqui nos dois, tá? Criticando os dois. Letra B. Os advogados e os médicos são criticados por sua lentidão no tratamento de seus casos. Bom, do advogado é lentidão,
Mas do médico, não. Ele rapidamente ele vai encurtar o processo. Concorda comigo? Se ele trabalha mal, ele encurta o processo. Então não seria lentidão por parte do médico, mesmo criticando o médico. Está vendo? Rapaz, realmente aqui a palavra lentidão caberia apenas para advogado, não para médico. Realmente, vamos à frente, vamos lá. A quantidade numerosa de profissionais é vista no texto como aconselhável ao bom funcionamento do trabalho. Na realidade, ele está falando que quanto mais médicos e advogados, o trabalho não melhora, né? Então não é um aconselhamento de que isso vai fazer o trabalho melhorar. Ele está criticando, inclusive, tá legal? Então não é a ideia de se aconselhar e tal. A letra D. A demora nos processos advocatícios e a brevidade nos casos médicos são frutos de eficiência no trabalho. Bom, olha só. A demora nos processos advocatícios, né? Então isso prolonga o processo, tá? E a brevidade nos casos médicos, a pessoa morre, tá? São frutos de quê? Da falta de eficiência. E não da eficiência do trabalho. Se o trabalho é eficiente, não haveria esse prolongamento do tempo do processo, correto? A pessoa também não teria a vida abreviada, concorda comigo? Opa, então aqui não é por conta da eficiência, mas da falta de eficiência. Essa é a crítica, né? É a falta de eficiência desses profissionais. E aí nós temos a alternativa E. A brevidade no caso médico deve significar, no contexto crítico, o encurtamento da vida. Aí é o seguinte, moçada. Lembra que a gente fez aquela dupla interpretação? Que haveria a possibilidade de um e de outro. E aí a gente foi eliminando as alternativas e agora a gente tem a abertura aqui com a alternativa E. Realmente, a alternativa E puxou para aquela interpretação, a segunda que a gente fez. Concorda comigo? Então, a alternativa E é a correta, tá legal? Realmente, a sutileza, né? Quanto mais numerosos são os advogados, mais longo é o processo. Então, erro do advogado prolonga o processo. Quanto mais numerosos são os médicos, tanto mais breve é o processo. Isto é, se o médico erra, o paciente morre, então o processo encurta. Tá legal?